Eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez gravando o nosso penúltimo vídeo dessa série 1 aos Coríntios. E dentro do capítulo de hoje estudaremos o capítulo 15 dessa epístola. Hoje vamos falar um pouco sobre o arrebatamento também, certo? Mas de maneira bem resumida, para fazer com que o vídeo não fique tão longo, certo? Que você com certeza já vai saber aí o tamanho dele, que talvez até eu não tenha nem conseguido cumprir essa minha missão de encurtá-lo ao máximo possível para que você possa aprender. Antes eu gostaria de pedir um pouco que você deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir o evangelho judaico do primeiro século ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Então, hoje nós iremos tratar também sobre o verdadeiro arrebatamento. Existe toda uma tradição por trás daquilo que você aprendeu na igreja. Então, meus amados, vamos dar início aqui, né? Saiba que a sua colaboração é de extrema importância. Se você não deixar o seu like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo, certo? Então, vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Veja o que é que Paulo vai nos dizer aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus amados, veja que o apóstolo Paulo, ele cita aqui as suas palavras, dizendo segundo as Escrituras. No versículo 3, olha aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui ele está na verdade fazendo referência ao profeta Isaías, capítulo 53. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sepultado. Ele está aqui se referindo justamente ao profeta Isaías, capítulo 14. Que ali não, por incrível que pareça, o capítulo 14 não se refere a Satanás, como muitos cristãos chegou a pensar, mas se refere justamente ao Mashiach, ao Messias. Você for parar para ver no versículo, a partir do versículo 19 do capítulo 14, você verá que aquele rei ele foi sepultado e saiu de sua sepultura. Então isso que é o interessante. Ali as pessoas vão pegar aquele texto de Isaías capítulo 14 e abrir a boca e dizer que ali se refere a quem? A Satanás. Só que não. O próprio texto em si, quando você começa a examinar com detalhes ali, você vai ver que ali é uma referência ao Mashiach, a Yeshua. Então, Paulo fala essas coisas segundo as Escrituras. Então ele está se referindo aqui aos profetas, inclusive Isaías. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, versículo 5. Agora o versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Olha aí Paulo dizendo quantas pessoas viram Yeshua. Aproximadamente 500 testemunhas. Yeshua apareceu a aproximadamente 500 testemunhas. E no período que Paulo escreveu a carta de Corinto, ainda existiam testemunhas vivas desse fato. Depois, versículo 7, foi visto por Tiago,
e depois por todos os apóstolos. Ou seja, Yeshua apareceu a mais de 500 pessoas só para depois aparecer aos apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo foi o último que teve a experiência de ver Yeshua ressuscitado, como se ele fosse o menor, fosse algo detestável. Entende? Então Paulo se sentiu assim, após Yeshua ter aparecido a ele. O pensamento que veio nele era de que ele era um bastardo, um indesejado. Mas vamos lá. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Amados, quem eram esses que abriam a boca e diziam que não havia ressurreição de mortos? Os saduceus. Haviam saduceus no meio da igreja de Corinto que ensinavam que os mortos não ressuscitam. Aí então ele vai e pega a ressurreição de Cristo como exemplo para mostrar que sim, há ressurreição de mortos. E que um dia nós iremos ressuscitar para vivermos uma eternidade ao lado do Mashiach de Israel, Yeshua. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, é uma questão de lógica. Se não houver ressurreição de mortos, é como se você estivesse negando a ressurreição de Cristo. Logo, Cristo até a data de hoje estaria morto e não faria o mínimo sentido nós estarmos aqui assistindo a esse vídeo, adorando ao Criador, recebendo-o como nosso Mestre e Messias. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é inútil a nossa pregação, e também é inútil a fé de vocês. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos da parte de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo aqui está pegando a declaração desses tais que ensinavam que os mortos não ressuscitavam, e Paulo diz que Deus ressuscitou a Cristo. Esse mesmo que, na verdade, de acordo com eles, não havia ressuscitado. Se os mortos realmente não ressuscitam. Ou seja, eles estão fazendo Deus de mentiroso, porque Paulo está, na verdade, falando ali em nome de Deus. Agora olhe, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha que coisa forte. Se Cristo não ressuscitou, a nossa salvação é uma mentira. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, se pensarmos que Cristo só poderá nos abençoar nesta vida, nós não valemos nada. Nós somos pobres coitados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora no versículo 20 ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi feito as
primícias daqueles que estão dormindo. Amados, todo servo de Deus que morre, ele não está morto, ele apenas dorme, apenas descansa, aguardando assim o dia do juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 mostra que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento. Então, veja que Paulo diz que Cristo ele é as primícias. O que significa ser as primícias? As primícias significa as primeiras coisas. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Ele se tornou assim a parte das primeiras coisas a ser ressuscitada. Ah, mas você pode me falar ali do filho do profeta do filho da viúva que Elias ressuscitou? Também teve um momento que Eliseu ressuscitou uma criança. Sim, eles ressuscitaram. Contudo, não foi com o corpo glorificado. Por esse motivo que Cristo e Yeshua recebe o título aqui de primícias. Primícias dos que dormem. Porque ao ressuscitar, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E os outros que foram ressuscitados no Antigo Testamento, eles tornaram a morrer, aguardando assim a sua ressurreição gloriosa. Então, eles não se tornaram as primícias, simplesmente ressuscitaram e morreram. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Por esse motivo, ele tornou-se as primícias. Então já fica aqui bem claro para você. Agora aqui, ó. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que significa isso? Isso significa morrer em Adão. Ora, morrer em Adão é você herdar a natureza dele. E você ser vivificado em Cristo é você também herdar a natureza dele. O que é a natureza de Cristo? A natureza de Cristo é busca da santidade. A natureza de Cristo e Yeshua é você ter o desejo de buscar a santificação. Uma vez que você tem esse desejo de buscar a santidade, você vai conseguir ter a natureza de Cristo dentro de si. Agora aí, ó, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo aqui no versículo 24, ele vai deixar claro aqui, ó, que Cristo irá entregar o reino a Deus, ao Pai. Mas espera aí. Como assim? Cristo não é Deus? Amados, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina, por assim dizer, que ela só foi criada no 4º século. O apóstolo Paulo aqui, ele era judeu. E nenhum judeu acredita nessa doutrina. Desde os tempos de Yeshua, desde os tempos de Moshe, você vai ver lá, Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Vehavta et Hashem Eloheiho, Behol Levavha, Ovehol Nafsheha, Ovehol Meodeha. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Então, meu querido, precisamos compreender que Paulo nunca teve esse conhecimento de um Deus trino. Até porque, quando paramos para pensar, vamos aí então examinar um pouquinho a lógica. Algumas pessoas chegam a pegar até um cachorro, que é um demônio grego, por nome Cerberus. Um cachorro de 3 cabeças e 4 patas normais. As 4 patas são normais. Mas é um cachorro com 3 cabeças, um demônio do inferno.
Aí eles pegam e dizem, isso aqui é Trindade. Tá errado. O que a Trindade desenha é muito pior do que esse cachorro. E pastor, bora entender um pouquinho. De acordo com a doutrina da Trindade, cada pessoa, cada pedaço da Trindade é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Nesse caso, são 3 pessoas que formam um Deus só, ok? 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, sendo que se os 3 são pessoa, logo, todos eles têm características de pessoa. Aí vamos lá, cada pessoa tem o quê? Cada pessoa tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. O Pai tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. O Filho tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. O Espírito Santo tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Aí fica o quê? Juntando tudo isso em um corpo só, fica 3 cabeças, 6 braços e 6 pernas. Para você ter ideia, tudo isso em um corpo só. Desenhe um pouquinho aí na sua cabeça, se você consegue discernir isso. Porque a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina que surgiu dentro do paganismo católico no 4º século, no ano 381, que é quando ela foi... ela surgiu na verdade no ano de 197, com Tertuliano, mas não era a doutrina católica ortodoxa atual. A doutrina católica ortodoxa atual, ela só veio surgir no ano de 325 com Constantino e no ano 381 com o imperador Teodósio. Essa doutrina, ela veio se consolidar e foi firmado ali a personalidade do Espírito Santo. A partir do ano 381 com o imperador Teodósio, foi dito que o Espírito Santo é uma pessoa. Então ficaria aí o Pai como uma pessoa, o Filho como uma pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa. A partir do ano 382, a doutrina da Trindade já era formada como nós a conhecemos hoje. Então, veja que essa doutrina só veio surgir perto do final do 4º século, assim, ser consolidada. Então, Paulo aqui ele faz uma diferenciação, olha. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Olha aí, Cristo irá entregar o reino a Deus, certo? O que isso significa? Significa que há uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia, que a doutrina da Trindade, por sinal, nega, né? Porque ela nega dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em autoridade e poder e glória e pensamento, são um só agindo em conjunto. Paulo vai dizer que há uma hierarquia e Yeshua também vai dizer isso. Olha aí, ó. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36, olha aqui o que é que diz, ó. Yeshua vai dizer que ele é menor que o Pai, mesmo estando glorificado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha aí, que coisa forte. 10:36 diz assim, ó. Johanna 10, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Veja que ele vai dizer que o Pai enviou, ou seja, o Pai iria enviar a si mesmo. Existe uma questão aí que nós vamos entender. Aí vamos lá. João capítulo 13, versículo 16. Olha aqui, ó. João 13, 16. Está escrito: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha o que Jesus Cristo disse. Em João 10:36, o Senhor Yeshua, ele diz que Deus o enviou. Já em João 13:16, ele diz que aquele que é enviado não é maior do que aquele que o enviou. Em outras palavras, ele está abaixo
do Pai. Olha que coisa interessante. Tem ainda também aqui João capítulo 14, versículo 28. Olha que coisa. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Tá entendendo? E Yeshua disse com todas as letras: o Pai é maior, o Pai é maior do que eu. Eu não tenho a mesma autoridade que ele, não. Ele é maior do que eu. A doutrina da Trindade diz que eles têm a mesma autoridade. Olha que coisa interessante aqui, ó. Então, vamos aqui para o versículo 25 agora. Ainda não, vamos para Apocalipse, não é? Apocalipse capítulo 2, verso 27. Olha aí que coisa interessante aqui, ó. Apocalipse 2, 27. Está escrito: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha que coisa. Ele recebeu isso de seu Pai. Em outras palavras, o Pai transferiu toda a adoração para o seu Filho. Aqueles que não adoram ao Filho estão desonrando o Pai. O Pai não quer que você o adore sem estar adorando ao Filho. Por quê? Se você adorar ao Pai e ao Filho, você estará cometendo idolatria. Você estará adorando a dois deuses. Então, ao invés de você adorar a dois deuses, você irá adorar apenas a um, a qual o Pai o colocou nessa posição para que receba a adoração em seu lugar. Lembre-se do que está escrito em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Depois, amados, eu vou trazer um estudo sobre isso e mostrar que João, não estava errado em falar essas palavras aqui. Pelo contrário, ele estava indo totalmente a favor da Torá, porque é isso que a Torá vai nos mostrar. Depois eu vou trazer aqui um estudo sobre realmente o Mashiach dentro da Torá de maneira oculta, que muita gente até pode nem ter percebido, certo? Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele falando essas coisas, você vai ver que Yeshua, ele sempre foi menor que o seu Pai. E isso vai totalmente contra a doutrina da Trindade cristã atual. Agora, o interessante é que muitas pessoas cegas por essa doutrina não conseguem enxergar quando Paulo fala essas coisas. É necessário que alguém lhe abra os olhos. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Olha aí, versículo 25 de 1 Coríntios 15. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 27, olha aí, ó. O que é que Paulo vai dizer ainda? Mostrando que o Filho é menor do que o Pai. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, o que excetua? É uma exceção, que é tirado aquele que lhe sujeitou todas as coisas. A doutrina da Trindade, ela ensina que o Pai é sujeito ao Filho, o Filho é sujeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo é sujeito ao Pai e o Pai é sujeito ao Espírito Santo, e assim um é sujeito ao outro. Aí Paulo vai dizer assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, com certeza está que se excetua, ou seja, tira-se aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, menos o Pai. Você entendeu? Tudo está sujeito a Cristo, menos o Pai. É isso que Paulo está ensinando aqui.
Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, olha, quando tudo estiver sendo dominado pelo Filho, então também o mesmo que está dominando, que é o Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha como Paulo é forte, não é verdade? As palavras de Paulo são incríveis. Muitas vezes a gente lê essas coisas e não consegue perceber. Então, veja que Paulo diz que quando Cristo estiver dominando todas as coisas, ele então será dominado pelo seu Pai, para que Deus seja tudo em todos. Veja aí o que é que Yeshua vai dizer no livro de João, capítulo 17, versículo 2. Yohana 17:2. Olha que coisa forte aqui, ó. Isso, cadê aqui? 17:2. Diz assim, ó: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Vamos ler o versículo primeiro. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Meus queridos, nós vamos entender um pouco aqui que Yeshua, ele está dizendo que o Pai deu poder ao Filho para dar a vida eterna a quem ele quisesse. Aí vamos lá. Aqui em João, capítulo 5, versículo 30. Olha aí, ó. João 5:30. Está escrito: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja que em todo momento Yeshua deixa claro que ele é enviado, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então, veja bem, vamos aqui voltar, né? Vamos lá. No livro de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, vamos ver justamente o apóstolo Paulo falando mais uma vez sobre isso. Olha aí, ó, Efésios 1, 22 e 23. Olha que coisa forte aqui, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus queridos, veja que ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o Messias de Israel. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus que apareceu a Abraão, a Isaac e Jacó, a Moshe lá no Monte Sinai. Cristo é Deus. Então, vamos lá. Versículo 29 de 1 Coríntios. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Meus queridos, veja que Paulo aqui, corrigindo esses que estavam lá dizendo que os mortos não ressuscitam, ele vai dizer, então peraí. Então aqueles que estão se batizando por quem morreu, qual é o proveito disso? Se os mortos não vão ressuscitar. Por quê? Por que se batizam ele então pelos mortos? Meus queridos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como a Igreja dos Mormons, ela é uma igreja que batiza as pessoas em nome dos mortos, por incrível que pareça. E essa doutrina não é uma doutrina bíblica, entenda? Não é uma doutrina bíblica. Eles podem até tirar disso aqui, mas é uma questão de interpretação.
Uma questão de interpretação errônea das Escrituras Sagradas. Certo? Por quê? Porque Paulo aqui está corrigindo a igreja sobre pessoas que se batizam em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Quando vemos aqui, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Yeshua, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo, ele faz citação aqui de Isaías capítulo 22, verso 13. Olha aqui o que diz Isaías 22, 13, olha. Vamos lá para o profeta Isaías, né? Capítulo 22, versículo 13. Diz assim, porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa doutrina de que não existe ressurreição, ela é mais antiga do que se pensa. Desde os tempos dos profetas já existia essa heresia, certo? Então, vamos lá. Versículo 33 de 1 Coríntios capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em tristeza ou ignomínia, destruição, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Meus amados, veja aqui o que é que Yeshua vai dizer no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Está escrito, João e Johanna 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ou seja, Yeshua está deixando claro que assim como o Pai tem poder para ressuscitar, o Filho também tem esse mesmo poder. Certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha que coisa. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Vamos lá? Romanos 5,14. Está escrito aqui, No entanto, a morte reinou desde Adão,
até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é uma figura do Senhor Yeshua. Vamos lá, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele faz a citação de Isaías capítulo 26, versículo 19, aqui no versículo 52 de 1 Coríntios 15. Vamos ver o que é que está dizendo aqui? Isaías 26, 19, olha aí, ó. Isaías, profeta Ishaiahu, capítulo 26, versículo 19. Diz o seguinte: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Glórias a Deus. O profeta Ishaiahu, ele deixa claro que nós iremos ressuscitar. Que coisa forte, né? Já que no versículo 55, o apóstolo Paulo, ele vai justamente fazer menção do livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14. Olha aí o que ele vai dizer. Ele vai citar Oséias 13, 14. Diz assim, ó: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Meus queridos, Paulo ele sempre irá pegar os profetas para os interpretar. Aí Paulo vai explicar algo aqui bem interessante, ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, é o legalismo. O que é o legalismo? É você querer obrigar as pessoas a agirem como você age. É você dizer que as pessoas fazem a vontade de Deus porque elas são obrigadas a guardar o Shabat, elas são obrigadas a guardar as festas. Você não é obrigado a nada. A força do pecado é o legalismo. Por quê? O legalismo, ele oprime. O legalismo, ele vai oprimir você. Então, quando Paulo fala que a força do pecado é a lei,
ele está deixando claro que a lei ela veio para oprimir. Mas Cristo veio para pôr essa lei dentro de nós, para que ela não nos oprima, pelo contrário, apenas nos faça bem. Agora, olha que coisa interessante. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Meus queridos, aqui no versículo 56, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar, justamente, onde a gente leu aqui, né? Que esse legalismo dessas pessoas que querem ser extremistas, elas, na verdade, estão oprimindo as pessoas e destruindo vidas. As pessoas devem fazer isso porque querem fazer, não por medo, mas por amor. As pessoas devem guardar as leis de Deus porque querem por amor, não por medo. As pessoas devem praticar as festas porque querem por amor, não por medo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, referente a essas coisas, capítulo 15 termina com essas palavras de Paulo aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Tudo que você fizer para o Senhor não será inútil, contanto que seja feito com amor e sinceridade. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Ative as notificações, porque assim o YouTube irá entender que você está gostando dos nossos vídeos e vai continuar ali notificando cada vez mais, certo? Então, Deus abençoe a vida de todos e fique com Deus em nome de Yeshua.